Eu convido aos amados irmãos, à igreja, para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao versículo 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, meus irmãos, amém? Vamos falar com Deus, pedir orientação sobre esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão, Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos concedeu, e pedimos nesse momento que Teu Santo Espírito venha nos instruir, capacitar para o entendimento correto da Tua palavra, Pai. Que possamos estar com nossos corações abertos para internalizar aquilo que vai ser pregado, Pai querido. Fica conosco, nos abençoa. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: 3 visões de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler tem 3 personagens. E cada personagem tem uma visão de Jesus. Nós temos que entender que antes que a matéria fosse criada, antes que Deus formasse o mundo,
foi traçado um plano de redenção para a humanidade. Ou seja, já se previa a vinda do Messias, Jesus, nosso Salvador. Nós vamos ver lá em João 1,3 que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vamos ver que Deus, por sua onisciência, sua presciência, ele sabia da necessidade de vir ao mundo. Porque quando Deus criou a nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança, ele já sabia que nós, os nossos primeiros pais, iam pecar. E o salário do pecado é a morte. E todos nós teríamos a morte eterna. Mas na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, ele já sabia a necessidade de vir ao mundo, encarnar e morrer no nosso lugar. Ou seja, morte expiatória, morte sacrificial em nosso favor, tornando-se maldito naquela cruz em nosso favor. E em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e da verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Lá em Gênesis já está escrito: Jesus nasceu da semente da mulher. Porque Maria não conheceu homem, e ele foi gerado pelo Espírito Santo. Primeira aparição na Bíblia da encarnação de Jesus está em Gênesis, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas sabemos, meus irmãos, que o inimigo, o anjo caído, ele buscou de todas as maneiras fazer com que Jesus, que o menino Messias não nascesse. Começando lá no Egito, quando os hebreus, naquela grande seca, foram para o Egito, entraram 75 pessoas e saíram quase 2 milhões. E ali, lá no Egito, foi determinado por Faraó a matança daqueles inocentes. Ali era o primeiro momento para fazer com que o Messias não nascesse. Tivemos outro momento com a Atalia. Ela usurpou o trono com a morte do seu filho. E ali, todos os descendentes morreram, com exceção de Joás, que foi escondido pelo sumo sacerdote Joiada. Depois tivemos uma terceira tentativa para que o Messias não nascesse, lá na Pérsia, já com Esther. Aquele decreto foi revogado para que os judeus revidassem, senão todos teriam morrido. Mas é evidente que Deus veio a este mundo esvaziando da sua glória, assumindo a forma de homem. A palavra de Deus diz que ele levantaria um profeta semelhante a Moisés, que é Jesus, um sacerdote maior do que todos, que é o nosso Senhor Jesus, o Messias. Haveria um rei que seu reinado não teria fim, diferente dos reis da terra, e esse rei é Jesus. E Deus preparou tudo para o nascimento na hora oportuna, e ele manda João como precursor, para que muitos venham a crer em Jesus. Mas aquela tendência de tentar matar o nosso menino, matar Jesus,
Isto não foi possível porque Jesus venceu todas as tentativas, foram vencidas, e na cruz ele definitivamente vence o inimigo, porque na hora que ele morre, ali se cumpre em Gênesis 3,15, ele esmaga a cabeça da serpente, e ali a derrota de Satanás, porque ali naquele momento ele é julgado, condenado, é ali a sua derrota definitiva. Ele agora está aprisionado na primeira vinda de Jesus, ele só vai até onde Deus permite. Mas voltando para o nosso texto bíblico, nós lemos aqui que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Primeiro ponto aqui que nós queremos abordar: por que Jesus nasceu em Belém da Judéia, se ele era de Nazaré? Porque houve um recenseamento, tudo plano divino, e José e Maria tiveram que se alistar na cidade de origem, que era a cidade de Belém, que era a origem de José, descendente de Davi. Eles vão a Belém, e quando chegam em Belém não tinha onde se hospedar, a cidade estava cheia. E eles vão para uma estribaria. Mas o texto diz que é na época do rei Herodes, e vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Na época de Jesus, quem reinava era Herodes o Grande. Este rei era um homem sanguinário, um homem que não aceitava, por hipótese nenhuma, ter o seu reinado ameaçado. Este homem, ele mandou matar esposas, mandou matar filhos. Os descendentes de Macabeus, logo quando ele assumiu o trono, porque ele não aceitava ver o seu trono ameaçado. E quando eles dizem aqui no texto que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa estrela está prevista lá no livro de Números 24:17, que é a estrela de Jacó. Nós vamos ver um texto bíblico que fala sobre essa estrela, que diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá os templos de Moabe e destruirá todos os filhos de Sede. Então, eles viram essa estrela aí, lá do Oriente, lá possivelmente da Pérsia, vieram. Veio o recém-nascido rei dos judeus, que era o Messias, que já estava previsto na Torá, na Tanakh, no Antigo Testamento. Mas quando Herodes, ouvindo isto, que eles tinham vindo adorar o rei dos judeus, ele se alarmou com toda Jerusalém. E aqui nós vamos ver, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. O que surpreende aqui é que Herodes já era um homem velho, de uma certa idade. E esse Herodes o Grande, ele era o grande porque ele fez várias construções que ficaram na história. O templo de Jerusalém, ele foi reformado por ele. O segundo templo, construído por Zorobabel, era uma construção muito bonita. Quando Jesus passa ali em frente com os apóstolos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus profetizou isso e no ano 70 esse templo foi destruído. Esse homem construiu a fortaleza de Massada, construiu lá na Cesareia de Filipe, um palácio. Mas este homem, ele não aceitava ter nenhuma ameaça ao seu reino. E ele indaga aos principais sacerdotes do Sinédrio
onde deveria nascer o rei dos judeus. É que nós vamos ver 3 tipos de pessoas acerca de Jesus. O primeiro é Herodes, que ele odiava Jesus. Porque naquele momento que é dito que era o rei dos judeus, esse homem ficou apavorado. E o fato é que ele não permitia que ninguém ameaçasse seu reinado. Então, quando ele soube que nasceria o rei dos judeus, ele mandou matar o menino. O texto diz que, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram os magos. Então, aqui é o primeiro tipo de pessoa que existia e que ainda existe hoje, que é os que odeiam Jesus. Esse homem odiava Jesus porque ele sentiu-se ameaçado com aquela criança que ela seria o rei dos judeus. Mas nós temos que entender que Jesus, o reino dele não era terreno, era espiritual. Jesus, quando ele esteve com Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Temos que entender que o que Jesus veio aqui fazer na terra já foi feito, irmãos. Jesus veio para trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Se Jesus não tivesse nascido e morrido, ressuscitado, todos nós estaríamos fadados à morte eterna. Jesus, ele cumpriu o plano traçado lá no princípio, que era vir morrer no nosso lugar para trazer salvação para todos nós. E aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, aquele que ele enviou no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, como ele tinha prometido, esse Espírito Santo regenera aqueles que abrem a porta do coração para que ele entre. E esses são regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, são justificados pela fé em Cristo Jesus, por Deus Pai. E esse mesmo Espírito, ele nos fortalece em poder, ele nos concede a santificação ao longo da nossa vida, para que nós possamos morrer em Cristo. E esses são os eleitos de Deus, e ele, por presciência, já sabia quem ia colocar a fé em Jesus e ia perseverar até o fim. Escreveu o nome desses eleitos no livro da vida, por presciência. Mas o fato é que esse é o primeiro tipo de pessoa que odeia Jesus. E nós temos no dia de hoje muitos que odeiam Jesus. Muitos que não querem saber de Jesus, que não querem nem ouvir falar desse nome ainda hoje. Mas agora vamos entrar em cena aqui um segundo tipo de pessoas, que são os fariseus. Esses homens, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, tinham conhecimento da Tanakh, da Torá. Os textos bíblicos falam que o Messias nasceria em Belém. E nós vamos ver que tem muitas profecias acerca do Messias, e todas sinalizam, apontam para Jesus Cristo, não há nenhuma dúvida disso. O fato é que quando Herodes chama esses principais sacerdotes, que faziam parte do Sinédrio, para indagar onde o Cristo deveria nascer, eles de forma precisa dizem que era em Belém da Judéia. Porque está escrito pelo profeta Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, que é Jesus Cristo, o Messias. Eles sabiam que ali nasceria o Messias e informam para ele. E aquela estrela que era diferente das demais, a estrela de Jacó, indicava o nascimento do Messias. Eles tinham esse conhecimento. Mas Belém está muito próximo ali de onde eles estavam, Jerusalém. Eles não fazem nada, eles são indiferentes. Eles são indiferentes
a essa notícia que esses homens que vieram de longe traziam. Eles estavam próximos de Belém e nada fizeram, foram indiferentes totalmente. Mas nós vamos ver que depois que Jesus nasceu, Jesus cresceu, e Jesus começou a operar milagres. Jesus realizou 35 milagres, 23 de curas, 9 milagres sobre a natureza e 3 milagres de ressurreição. E esses homens começaram a invejá-lo, a odiá-lo também. A indiferença deles com relação a Jesus agora passa a odiar. Porque sempre que Jesus curava, Jesus dizia que teus pecados estão perdoados. Ele dizia que só quem podia perdoar pecados era Deus. E não aceitavam Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido que haveria de vir. Mesmo diante dos milagres de Jesus, Jesus mostrando que ele era o Messias que haveria de vir, eles não aceitaram aquilo, porque entendiam que o Messias que viria seria um Messias para se contrapor ao império dominante na época, para resgatar o povo daquele sofrimento. E o Messias esperado seria um Messias que teria um reino terreno. Mas Jesus, o reino dele era espiritual. Jesus veio com a missão do Pai de trazer salvação para a humanidade. Porque não há outro caminho para a salvação fora de Jesus, não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho para a salvação fora de Jesus. Salvação sempre foi pela fé no Messias. Para os nossos pais no Messias que viria. E para nós no Messias que já veio. Mas salvação sempre vai ser por fé e será por fé. Eles condenaram Jesus no Sinédrio por crime de blasfêmia contra o imperador também. Então nós vimos aqui um tipo de pessoa que era Herodes, que odiava Jesus. Vimos outro tipo de pessoas que são indiferentes, porque sabiam, tinham conhecimento da palavra, sabiam tudo onde o Messias nasceria, tudo apontava para Jesus como Messias, pelos seus milagres, pelo seu nascimento, mas foram indiferentes com relação a tudo isso. Esse é o segundo tipo de pessoas que hoje também existem. Os agnósticos, aqueles que Deus pode existir, pode não existir. Aqueles que colocam outros deuses no lugar de Jesus, são indiferentes a Jesus. Mas aqui nós vamos ver agora, com isto Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ou seja, eles vão inquiri-los perguntando há quanto tempo a estrela aparecera. Para que Herodes perguntou isso, irmãos? Com o intuito de entender quanto tempo fazia que aquela estrela apareceu, que era o sinal que ele tinha nascido. E nesta conversa, a ideia é que essa estrela tinha aparecido há 2 anos. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informava-os cuidadosamente a respeito do menino, e quando tivesse encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Na verdade, ele queria matar o menino, porque aquele menino era uma ameaça para ele. Então, o primeiro tipo de pessoas que odiavam Jesus. O segundo tipo são os fariseus, que foram indiferentes com relação a Jesus. Mas agora estamos diante de um terceiro tipo de pessoa, que são os magos. Aqui não fala em 3 reis, não fala que são reis, não fala que são 3. O texto diz que vieram uns magos do Oriente, possivelmente da Pérsia, uns magos. Eles tinham conhecimento da astrologia, possivelmente, viram aquela estrela diferente no céu e sabiam que ela representava o nascimento do menino. Mas o fato é que
depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Agora eles vêm até Jerusalém para pedir informações onde o menino nasceria. Em Jerusalém agora eles têm a informação que o menino nasceria em Belém, dada por aqueles homens que conheciam a lei. Agora a estrela os precedia, a estrela agora vai até Belém, de Jerusalém a Belém, e eles vão agora seguindo a estrela. Diz que a estrela os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. A estrela vai de Jerusalém até a casa onde Jesus estava. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Vamos ver que esse tempo foi muito longo, porque Jesus não estava mais nas Tiberíades, Jesus estava numa casa. Então, o tempo estimado que eles deram foi 2 anos, que é o tempo que Herodes estimou, que mandou matar aqueles meninos de 2 anos para baixo. Esse tempo é um tempo dado pelos magos para Herodes, que foi a data, mais ou menos, que a estrela apareceu no firmamento. Ali indica que naquele momento Jesus nasceu. Mas nós temos agora um terceiro tipo de pessoas, que é aqueles que amaram Jesus. E esses que colocaram a fé em Jesus, que foram regenerados pelo Espírito Santo. Aqueles que foram justificados pela fé em Jesus. Esses são os que amam Jesus, somos nós que amamos Jesus, que Ele é o nosso Salvador, que reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, que Ele morreu sacrificialmente no nosso lugar, a morte vicária. Esses são os que amam Jesus. Então esses homens vieram de longe, andando aí, dado o Oriente até Jerusalém, com quase 2 anos de viagens, numa viagem longa, perigosa, andando possivelmente de camelos. Esses homens que eram gentios, mas vieram para adorar o menino. Então vamos ver esses 3 tipos de pessoas: um que odiava Jesus, na pessoa de Herodes; os que são indiferentes a Jesus, na pessoa dos fariseus; e os que amavam Jesus, na pessoa dos magos. E esses mesmos tipos de pessoas temos hoje estratificados na nossa sociedade: os que odeiam Jesus, os que são indiferentes com Jesus e os que amam Jesus. E eles foram guiados por aquela estrela até Jerusalém, e lá, como eu falei, eles tiveram conhecimento das Escrituras. Depois a estrela os precedia, guiaram esses homens até Belém, na casa onde Jesus estava. Eles adoraram o menino e não seus pais. O texto diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, mostrando que Jesus era rei, sacerdote e profeta. O texto diz que eles adoraram o menino e não seus pais. O menino foi adorado. Nós devemos adorar a Deus, meus irmãos. Mas sendo por divina advertência prevenidos, em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aqui nós vamos entender, meus irmãos, quando nós temos o conhecimento profundo de Jesus, quando nós abrimos as portas do coração para que o Espírito de Deus entre dentro de nós, e nós reconhecemos que somos pecadores, nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida muda. Nós não trilhamos mais pelo mesmo caminho, nosso caminho é diferente. Aconteceu com esses homens, que eles voltaram por outro caminho, porque conheceram o Salvador, conheceram o Messias. E quando você conhece a Jesus Cristo, você se torna uma pessoa diferente.
Você agora não anda mais pelo mesmo caminho, há novidade de vida quando você conhece a Jesus Cristo. Mas quem é Jesus? Jesus começou no seu ministério em Nazaré. Quando ele chegar a 30 anos, ele agora vai para Cafarnaum para iniciar seu ministério. Depois de batizado e tentado no deserto, ele agora vai começar o seu ministério. Ele escolhe aqueles 12 apóstolos, porque Jesus sabia que ele ia passar um pouco tempo após, aliás, os 30 anos, ele morreria com 3 anos após a escolha do seu ministério. E esses homens iam dar continuidade à sua obra. E através dos apóstolos, depois fora de tempo que foi Paulo, o evangelho chegou até nós gentios, e hoje nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, porque Jesus preparou estes homens para dar continuidade à sua obra, escrever aquilo que ele pregou. Mas lá no cenáculo, Jesus inaugura a ceia do Senhor. No Getsemane, ele chora sozinho, e ali ele vai nos livrar da ira de Deus, porque ele vai ali para a cruz, e a cruz é a sua glorificação. Jesus quer ser lembrado por aquele momento na cruz, e no Calvário ele transforma a sua morte para a nossa salvação. Se Jesus não tivesse morrido, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Jesus não morre, não ressuscita, todos nós estávamos condenados à morte eterna. O túmulo está vazio, meus irmãos. O único túmulo vazio de Jesus, os demais túmulos do mundo não estão vazios. Mas esse mesmo Jesus, ele voltará uma segunda vez de forma visível, audível, repetidamente, inesperadamente. Ele vai arrebatar a igreja, e aí haverá a ressurreição de todos os mortos no mesmo momento, que é o grande dia do Senhor. Então nós vamos entender que esses 3 tipos de pessoas que nós falamos, os que odiavam Jesus, os que foram indiferentes e os que amavam Jesus, esses mesmos tipos de pessoas existem no dia de hoje. Mas graças a Deus, Jesus lá em Gênesis é a semente da mulher. Em cada livro do Novo Testamento nós vamos ver quem é Jesus. Lá em Números ele é a serpente de bronze. Quem olhar com fé seria curado. Cada livro nós vamos entender quem é Jesus. Em Salmos ele é o supremo pastor. Em Daniel é o ancião de dia. Em Malaquias, sol da justiça. Em Mateus ele é o rei dos judeus. Em Marcos ele é servo. Em Lucas ele é o homem perfeito. Em Gálatas ele é o nosso libertador. Em Efésios ele é o noivo da igreja. Vamos ver, meus irmãos, que cada livro da Bíblia contempla quem é Jesus. Em Apocalipse ele é o rei dos reis. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre. Ele nunca mudará. Deus é imutável, ele não muda. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Quando conhecemos Jesus verdadeiramente, meus irmãos, não voltamos pelo mesmo caminho, nós somos diferentes. E eu quero concluir dizendo que os valores mudam em nossas vidas. Conhecer a palavra de Deus é a nossa maior alegria. A palavra de Deus foi dita pelo profeta Jeremias, que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. A glória do homem não é fama, poder e riqueza, meus irmãos. Porque quando nós morremos, só levamos uma única coisa, que é a nossa alma. E essa alma, ela vai ou para o lugar de gozo eterno, ou de sofrimento eterno, logo após a morte. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dado morrer a única vez, segue-se o juízo. A busca pela fama, poder e riqueza não faz parte mais da nossa vida. Porque a nossa glória se constitui em conhecer a Deus. Hoje, depois de 2000 anos, nós temos que esse texto se aplica no dia de hoje. Aquelas mesmas pessoas
aqueles 3 tipos de pessoas que odiavam Jesus, que foram indiferentes com Jesus e que amavam Jesus, esses mesmos tipos de pessoas temos hoje. Mas eu quero concluir dizendo, irmãos, que a palavra de Deus é inerrante, verdadeira, e nunca muda, permanece sempre atual. A Bíblia é atual, meus irmãos. Tudo que você procurar, você vai encontrar na palavra de Deus, porque ela permanecerá sempre nos nossos corações. Essa é a história de Jesus, que nós vamos entender que esses 3 tipos de pessoas da época de Jesus existem também no dia de hoje, meus irmãos. Que nós possamos cada vez mais ser aquele tipo de pessoa que amava Jesus e que amamos Jesus de todas as formas. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão, Pai, porque temos consciência, Pai, que o Senhor veio a este mundo na forma de humano. O Senhor encarnou para trazer graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E o Senhor enviou o Espírito Santo de Pentecostes. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo para fazer a obra regeneradora nas nossas vidas, Pai querido. Obrigado, Pai, por tudo isso que o Senhor fez por nós e ainda fará, Pai. Aguardando um dia, Pai, esse encontro que teremos contigo na eternidade, onde todos nós estaremos em gozo pleno com a nossa alma, juntamente num corpo glorificado, após a segunda vinda de Jesus. Obrigado, Pai, por esse privilégio de fazer parte da sua família. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.